durante muito tempo, acreditamos que o fim das coisas grandiosas precisa ser grandioso também. Que impérios caem por guerras sangrentas, invasões espetaculares ou catástrofes impossíveis de ignorar. Existe um conforto quase poético nessa ideia. Ela nos faz pensar que o colapso sempre chega fazendo barulho, avisando, dando tempo para fugir. Mas a história, quando observada de perto, costuma ser muito menos dramática e muito mais cruel. Às vezes, aquilo que destrói tudo não vem de fora. Não explode, não invade. Apenas cresce em silêncio, protegido pelo próprio sucesso. E é exatamente isso que torna essa história tão inquietante. Porque estamos falando de um dos reinos mais poderosos que já existiram. Um império onde o sol literalmente nunca se punha. Uma máquina política, militar e econômica que dominou continentes, oceanos e rotas comerciais inteiras. Um reino que parecia invencível não porque era agressivo, mas porque era rico. Rico demais. O conflito central aqui não envolve apenas batalhas ou traições. Ele envolve um limite invisível. Um ponto onde a prosperidade deixa de ser força e passa a ser fraqueza. Um momento em que a abundância, em vez de proteger, começa a corroer tudo por dentro. Esse limite invisível é o conceito que guia toda essa narrativa. Um personagem silencioso, sempre presente, mas raramente percebido o ponto de saturação. Todo sistema, por mais poderoso que seja, tem um ponto em que mais deixa de ser melhor. Mais recursos, mais dinheiro, mais controle. Quando esse ponto é ultrapassado, o próprio sucesso se transforma em veneno. No século XVI, o Império Espanhol parecia ter derrotado a própria lógica da escassez. Após a conquista da América, a Espanha passou a controlar as maiores reservas de prata já descobertas até então. Lugares como Potosí, na atual Bolívia, se tornaram símbolos de riqueza absoluta. Montanhas inteiras sendo escavadas dia e noite. Prata em volumes tão absurdos que era transportada em frotas escoltadas por navios de guerra. Para o mundo europeu da época, aquilo parecia um milagre econômico. A Espanha tinha dinheiro para tudo: guerras, palácios, exércitos permanentes, arte, religião, influência política em praticamente toda a Europa. A lógica era simples: quem controla o dinheiro, controla o poder. Mas é aqui que a história começa a ficar estranha. Porque, ao contrário do que o senso comum sugere, dinheiro em excesso não gera estabilidade automática, ele gera distorções. E essas distorções não aparecem de uma vez. Elas surgem como pequenas fissuras, quase imperceptíveis. A prata espanhola começou a inundar a Europa. Moedas eram cunhadas em volumes jamais vistos. Preços começaram a subir lentamente. Um pão que custava uma moeda passou a custar 2. Depois 3. No início, isso parecia apenas um ajuste natural. Afinal, havia mais dinheiro circulando. O problema é que a produção real não crescia no mesmo ritmo. Esse fenômeno ficou conhecido mais tarde como a Revolução dos Preços. Um dos primeiros grandes episódios inflacionários documentados da história. E ele não começou com crise, começou com euforia. A Espanha, confiante em sua riqueza infinita, fez escolhas estratégicas que pareciam lógicas no curto prazo. Em vez de investir em indústria, tecnologia ou infraestrutura produtiva, preferiu importar tudo. Tecidos, ferramentas, alimentos, armas. Por quê? Porque era mais fácil pagar do que produzir, mais rápido, mais confortável. E foi nesse ponto que ninguém parecia perceber o erro. A economia espanhola começou a depender completamente de um fluxo constante de prata vindo da América. O império não produzia, ele comprava. Não fortalecia sua base interna, apenas alimentava o consumo externo. Enquanto isso, outros reinos observavam. Inglaterra, França, Províncias Unidas. Todos recebendo prata espanhola em troca de bens reais. Todos fortalecendo suas próprias economias produtivas,
A Espanha estava rica, mas vazia. E o ponto de saturação estava cada vez mais próximo. Existe um dilema moral profundo aqui. O Império sabia que sua riqueza vinha de um sistema brutal. Milhões de indígenas forçados a trabalhar em minas em condições desumanas, mortes em massa. Ecossistemas destruídos. Tudo em nome de um fluxo constante de metal. Mas interromper isso significaria perder poder. Continuar significava aprofundar a dependência, sobrevivência política contra a humanidade, ambição imperial contra a sustentabilidade. E a escolha foi sempre a mesma, mais prata. O problema é que o sistema financeiro começou a colapsar sob o próprio peso. A inflação corroía salários. Soldados recebiam, mas não conseguiam comprar. Camponeses abandonavam a terra. A dívida pública explodia. A Espanha declarou falência várias vezes entre os séculos XVI e XVII, um império falido, mas ainda armado até os dentes. Essa contradição só aumentava a tensão. Guerras continuavam sendo financiadas com dinheiro que, na prática, já não valia o mesmo. O valor era ilusório. Um castelo construído sobre moedas que perdiam poder de compra a cada ano. E então vem a quebra de expectativa. O que realmente derrubou o Império Espanhol não foi uma grande derrota militar. Não foi a perda de uma colônia específica. Foi algo muito mais banal e muito mais perigoso, a incapacidade de parar. A prata continuava chegando. E cada navio que atracava não trazia salvação, mas agravava o problema. Quanto mais metal, maior a inflação. Quanto maior a inflação, mais dependente o império se tornava desse mesmo metal. Era um ciclo fechado. Um ponto sem retorno. Enquanto isso, outros países aprenderam a lição. Investiram em manufatura, comércio, inovação. Criaram bancos, sistemas de crédito, mercados internos fortes. Usaram a prata espanhola para construir algo sólido. A Espanha usou a prata para sustentar a ilusão de grandeza. Figuras históricas como Felipe II governaram um império onde as aparências enganavam até o próprio rei. Palácios magníficos conviviam com fome no campo. Exércitos gigantescos lutavam por um estado tecnicamente insolvente. E foi nesse ponto que tudo começou a desmoronar de verdade. Quando o fluxo de prata diminuiu, seja por exaustão das minas, pirataria ou custos crescentes, não havia plano B, não havia indústria nacional forte, não havia economia resiliente. Apenas dívidas, inflação e estruturas inchadas. O império não caiu de uma vez, ele se esvaziou. Territórios foram sendo perdidos, influência política se dissolveu. A Espanha permaneceu existindo, mas o império, como força dominante global, nunca mais voltou ao que era. E talvez o mais inquietante seja isso, o colapso começou no auge, no momento em que parecia mais poderoso, mais rico, mais absoluto. O limite invisível foi ultrapassado sem alarde, sem aviso claro, apenas com números subindo, navios chegando e cofres transbordando. Essa história nos obriga a encarar uma pergunta desconfortável. Até que ponto o sucesso pode ser uma armadilha? Quantas vezes confundimos abundância com estabilidade? Crescimento com força real? Porque o Império Espanhol não caiu por falta de recursos, caiu por não entender o que fazer com eles. E talvez o verdadeiro mistério não seja por que ele caiu, mas quantas vezes a humanidade continua repetindo exatamente o mesmo erro, apenas com nomes diferentes. Se essa história te fez refletir, talvez valha a pena compartilhar, comentar ou guardar esse vídeo. Às vezes, entender o passado é a única forma de perceber onde estamos pisando agora.